Você já reparou em como a gente, dentro de casa, com um aquecedor, meia quentinha, no frio, ainda consegue reclamar? Agora imagina só essa cena. Imagina explicar que você, com todos esses equipamentos, está tremendo de frio para um ancião nativo americano de 600 anos atrás, que acabou de dormir numa pradaria varrida por vento, dentro de uma tenda, sem eletricidade, em um casaco gigantesco e sem um colchãozinho quentinho e até aquecido para dormir. Só que ele tá bem, enquanto você tá a um passo de um colapso e de provavelmente chamar uma emergência médica. Então a verdadeira pergunta é: como eles se mantinham aquecidos nessas condições? Porque esse frio que eles passavam era todo santo inverno, todo ano, por centenas de anos. E os nativos americanos, eles não só sobreviviam ao frio, eles dormiam durante o frio em tendas com neve caindo em volta. Então fica aqui para ver quais são os segredos que eles usavam para vencer o frio. E eu te garanto que depois disso você vai questionar se realmente nós somos os mais avançados. Tá, então primeiro vamos esclarecer isso. A gente ouve a palavra tenda e nosso cérebro logo pula para aquelas tendas de acampamento feitas de nylon, frágeis, que não protegem a gente de frio nenhum. E aí, naturalmente, por essa experiência que a gente tem, a gente presume que os nativos americanos que viviam em tendas no inverno passavam a noite inteira tremendo de frio, porque é essa experiência que a gente tem, certo? Só que a verdade é que é nem perto disso. O tipo de tenda que eles criaram para se proteger do frio se chamavam tepis. Lembrando aqui que a gente está falando dos nativos americanos do norte da América. E essa tenda que eles faziam não era uma tenda que ficava balançando no frio e com tecido fraquinho. Na verdade, o que eles fizeram com essa tenda era uma cápsula de sobrevivência pura e simples. E isso foi uma engenharia. E acredite, não foi uma engenharia por acidente. Essas tendas, elas tinham uma forma cônica e alta, que eram feitas com pedaços de madeira e coberta por peles de búfalo. E essas peles de búfalos, elas eram colocadas de modo que elas tinham várias camadas e isso funcionava como um isolante térmico. E eles faziam isso de modo que essa tenda ela fosse grossa o suficiente para ser um isolante térmico, mas que também tivesse uma espessura ideal para que entrasse ali ar, oxigênio e o vento que eles precisavam para respirar. E também para deixar aquela umidade lá de dentro sair. O que eles fizeram ali foi basicamente um controle de clima pré-histórico. Agora aqui é onde que tem a verdadeira mágica. No centro da tenda, eles acendiam uma fogueira. E aí a fumaça que tinha lá nessa fogueira, ela subia e saía por um buraco que tem na ponta dessas tendas. E eles ajustavam esse buraco de acordo com a direção do vento. E aí, além disso, eles também controlavam o fluxo de ar dentro das tendas como verdadeiros arquitetos. Então aquele calor que ele subia e atingia o topo, ele ficava circulando lá dentro até subir, e isso fazia com que aquela temperatura interna se mantivesse por mais tempo. E aí a gente está falando de um sistema de aquecimento que vai manter a parte interior da tenda 25 a 35 graus mais quente que a parte externa. E isso, gente, mesmo no auge do inverno, com nevascas. E a gente sabe disso, além de estudar a estrutura das tepis, por causa de um antropólogo que ele foi viver com povos da planície, e aí ele escreveu um livro que é Tipis, History, Construction and Use. E aí ele estudou isso em primeira mão e ele também confirma ali a capacidade dessas tendas de se manterem aquecidas. O que eles criaram ali é tipo que o primeiro apartamento plano estúdio com autoaquecimento da história. Com ventilação de fumaça embutida, aquecimento de piso alimentado por toras e controle de temperatura multissazonal, porque elas também funcionavam em outras épocas do ano para manter o tempo mais seco ou mais frio quando estava mais quente. E também esqueça suas leggings térmicas e os seus moletons. Essas pessoas, elas se enrolavam em pele de búfalo tão grossa que provavelmente uma flecha que fosse jogada ali ia ricochetear. Eles dormiam dentro desses colos de búfalo. Eles não apenas ficavam embaixo deles. Imagina alguém se enrolando em peles de búfalo até ficar só o rostinho pra fora. Era isso que eles faziam na hora de dormir. E adivinha o que mais que eles usavam para manter o calor fluindo? Pessoas. Sim, gente, eles usavam o calor corporal das pessoas para manter o arzinho quente fluindo ali. O que eles faziam é que eles se amontoavam como blocos ali de pessoas. Por quê? Porque a gente sabe, isso é ciência, que o máximo de pessoas junto, mais quente aquele ambiente fica. Então, se você tá pensando que quando você ia dormir junto com seus primos, quando você era pequena,
é isso que acontecia? Na verdade, não. Na verdade, o que acontecia era mais ou menos 6 pessoas, um cachorro, um cabrito ou um alce, dormindo todo mundo junto, quentinho, debaixo das pedrinhas de búfalo para se manter aquecido. E, gente, isso não era estranho. Isso, na verdade, é estratégia de sobrevivência. Na verdade, o que acontece é que o frio não era algo que eles temiam, era algo que todo mundo se preparava junto. Então, a gente falou sobre a tenda, sobre o sistema de burritos humanos e até como transformar seus primos em aquecedores humanos. Só que a sobrevivência de inverno dos nativos americanos não parava por aí, não. Eles tinham mais um truque para lidar com o inverno. Eles usavam pedras quentes. Quando a gente, em sociedades modernas, pensa em se manter aquecida, a gente só pensa, eu vou apertar um botãozinho, né? E é isso, pronto, vem o calor. Mas naquela época eles olhavam, temos fogo, temos pedra, então vamos fazer magia. Antes de dormir, eles faziam o seguinte, eles pegavam e escolhiam pedras que tinham que ter algumas características, como superfície lisa, que eles pegavam diretamente do rio e eles jogavam essas pedras na fogueira. E eles pegavam pedras que eles sabiam que não iam se explodir no forno. No forno não, no fogo. E aí depois que eles sabiam que essas pedras estavam quentes o suficiente, eles pegavam elas, embrulhavam elas com cascas ou peles de animais ou tecidos grossos. Depois eles colocavam elas perto ali das roupas de cama ou abaixo delas, provavelmente perto dos pés, e deixavam ali. Basicamente o que eles estavam fazendo eram bolsas d'água quente pré-históricas. E aí essas pedras ficavam irradiando calor por muito tempo. E isso servia para ajudar nesse sistema de aquecimento que eles faziam. Então a gente não tá falando de pedrinhas bobas quentes que eram colocadas ali para ficar no inverno. A gente tá falando de engenharia térmica. E aí no outro dia, essas pedras eram reaquecidas novamente e usadas novamente. Era como eles carregassem o seu próprio aquecedor de bolso. Mas aí vocês me perguntam, e o vento? Como eu já falei para vocês, os nativos americanos, eles não eram simples homens das cavernas, eles eram verdadeiros engenheiros. Então eles também tinham um jeito de lidar com o vento. E como que eles faziam isso? Com paredes de neve. Muitos povos nativos americanos, eles literalmente empilhavam neve em volta das suas tendas. E isso não era para se divertir ou para ficar esteticamente agradável. Isso era para selar o vento que vinha. Então eles faziam isso principalmente na parte ali do chão, porque impedia que o vento passasse para baixo e entrasse na tenda. Um outro sistema de defesa que eles tinham contra o vento eram as saias de couro. Alguns grupos eles usavam peças de couro e eles amarravam toda a base ali da tenda, fazendo tipo que uma amarração de 360 graus. E isso também era um jeito de vedar o vento que ia chegar ali. Mas mesmo depois da gente entender tudo isso, a gente também tem outra coisa que explicam por que os nativos americanos eles não sobreviviam ao frio. Eles dominavam o frio. E isso a gente está falando não só de ferramentas, mas da mentalidade. E não é essa mentalidade que falam por aí de coach, sei lá o quê. É porque os nativos americanos eles não viam o inverno como inimigo, eles respeitavam o frio. Então eles estudavam, se preparavam, se adaptavam e eles, na época de inverno, remontavam toda a sua vida em volta desse frio. Então alguns grupos eles se moviam durante o frio caso aquele lugar tivesse com muito vento. E essa é a diferença, eles liam o tempo, eles liam a terra para saber o que eles iam fazer e eles se preparavam para o que ia vir. Para vocês terem ideia, tem um antropólogo que ele chama Figret Bilks, e ele estudou sobre isso e ele entendeu que o motivo dos povos indígenas e dos nativos americanos sobreviverem nessas regiões que muitas vezes podem ser inóspitas, não eram essas táticas que eu falei para vocês, mas era o entendimento que eles tinham do local que eles estavam. É o conhecimento ecológico. Então, esses povos indígenas, eles tinham uma noção compartilhada de como viver com a terra, de como viver com o vento, de como viver com fogo, e não como viver sobre ela, é viver com ela. E aí tem outra reviravolta que as pessoas não pensam muito. Eles não apenas esperavam o inverno acabar. Eles caçavam, eles trabalhavam, eles se movimentavam. E tudo isso na neve e no frio. E eles faziam isso com mais graça e virtude que a gente saindo 5 graus na rua. E como que eles faziam isso? Vamos começar então com os sapatos. Primeiro que eles tinham sapatos de neve. Eles construíram sapatos de neve. Eles faziam umas armações bem grandes e aí ali na base eles colocavam madeira
enrolavam com couro. E aí esses sapatos ajudavam eles a se locomover para a neve. E o mais legal disso tudo é que nem todo povo tinha o mesmo modelo de sapato, cada um ia variando. Outra coisa que a gente não pode esquecer também são os trenós e tobogãs que foram feitos por eles. E aí eles faziam esses trenós com madeira que eram puxados por cães ou até mesmo por pessoas. E nesses trenós eles transportavam lenha, a comida, a caça, ferramentas. E para roupa eles usavam aquelas roupas feitas de couro de animal, de búfalo na maioria das vezes, que eles se enrolavam nela bastante e elas deixavam eles bem quentes. Outra coisa que mantinha os nativos americanos vivos e bem sobrevivendo a esse clima era a memória geracional enraizada que eles tinham. E até a maneira como eles ensinavam seus filhos refletia nisso. As crianças, elas não cresciam aterrorizadas pelo frio. Elas cresciam sendo ensinadas sobre o vento, sobre onde achar madeira seca, sobre como fazer essas tendas, sobre como se aquecer. E isso não era um conhecimento escrito, gravado em pedra. Era um conhecimento vivido, passado diariamente. Até que esse conhecimento ele se tornava tão empírico que a gente pode falar que virava um instinto. Isso basicamente é como se fosse uma memória muscular passada de adulto para criança e adulto para criança. Aprendessem quando o pai falava, siga aquele quebra-vento, olha ali onde que tem aquela madeira melhor, pega a pedra de tal jeito, fica na linha das árvores, sem GPS, sem Google Maps, apenas navegação ancestral. E é claro que essas são coisas que eles não adquiriam do dia para a noite, né? Esses conhecimentos, eles requeriam paciência, requeriam humildade, muitos erros e planejamento. Então, quando a gente fala de todas essas técnicas e de tudo isso, a gente está falando mais do que como fazer as coisas, de como comunicar as coisas, de como a oralidade era importante para esses povos, de como que eles ensinavam os seus futuros e de como que as crianças, elas pegavam esses conhecimentos ancestrais e usavam nas suas próprias vidas. Quando a gente fala de povos nativos, a gente está falando de povos que eles guardavam uma quantidade de sabedoria muito grande. Tudo isso vivendo e absorvendo ali dos mais velhos os conhecimentos. Tanto é que esse conhecimento ele fica aí coisa de milhares de anos sendo replicado sem nenhum papel escrito. Então é isso, agora que você entende completamente a engenharia das tendas, os burritos de pele, as pedras de carvão vulcânico, os truques de proteção contra o vento e a mentalidade afiada que eles tinham, há apenas uma pergunta: será que você conseguiria sobreviver uma noite em uma dessas tendas? Sem telefone, sem aquecedor, sem Netflix, apenas com seu calor corporal, seu cérebro, talvez um primo ou dois. E se você aprendeu algo de novo aqui, aperta aí no curtir ou compartilhar e compartilha isso com alguém que tá reclamando do aquecedor no frio. Se você quer saber mais coisas sobre arqueologia e história de povos antigos, se inscreve aí no canal. E caso você queira uma canequinha linda dessas para te acompanhar no seu café, que são os apúquios, é só ir aí no link que tá na descrição do vídeo e adquirir a sua. Elas são feitas artesanalmente por mim e cada uma tem uma característica única que pode ser algo que está te procurando ou que você está procurando.